E é com ele mesmo que a gente vai continuar falando sobre esse assunto, o deputado Mendonça Filho, que é o relator da PEC da Segurança na Câmara dos Deputados. Deputado, eu não resisto de lhe contar que o senhor é o primeiro entrevistado do Hora H. A gente entrou no ar na segunda-feira e o senhor vai abrir aqui a nossa história de entrevistas no nosso jornal. Deputado, eu acho que a gente deixou várias perguntas no ar aqui, aproveitando a sua presença. Eu não tenho como não começar te perguntando sobre esses pontos que o Pedro traz, especialmente do mais poder ao Congresso, referendo para a redução da maioridade penal, também a relação das polícias com ou das agências policiais com o governo federal, essa resistência do governo. Como é que o senhor recebe essa resistência do governo à sua proposta? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thaís. Boa noite, Pedro, aqueles que nos acompanham aqui na CNN. Um prazer estar com vocês e estreando esse programa que eu tenho certeza que será de grande sucesso nas suas entrevistas, né? Bom, eu diria que o debate está aberto, né, desde o primeiro momento que o governo enviou a PEC da Segurança, que, como disse Pedro Venceslau há pouco, constitucionalizou o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que foi criado no governo do ex-presidente Temer, fui ministro dele da Educação, à época era o ministro Raul Jungmann, e que agora, com esse debate aberto da PEC da Segurança, a gente tem a oportunidade pelo Congresso de mudar vários aspectos do arcabouço que trata de segurança pública no Brasil. E a gente enfrenta alguns desafios, como, por exemplo, a questão do crime organizado, da facção de alta periculosidade e lesividade, que controla território, que domina segmentos relevantes da nossa economia, que muitas vezes dita quem entra e quem não entra numa comunidade. E o dispositivo que nós introduzimos na Constituição, ou pretendemos introduzir, é aquele que o líder da facção poderá perder, inclusive, o direito integral ou parcial à progressão de pena, ou seja, a aceleração do cumprimento de pena, o que é, na minha visão, uma medida que vai ao encontro da lógica de tornar o crime dos faccionados cada vez mais, eu diria, sufocado pela ação do Estado brasileiro. A gente ataca também. Por não. Deixa eu lhe interromper só para lhe perguntar o seguinte, qual é o espaço que o senhor tem para a negociação desses pontos que encontra mais resistência do governo? O senhor está colocando aqui medidas mais duras, que vão ser questionadas pelo governo. Qual é o espaço de negociação que o senhor tem? Thaís, eu sempre fui uma pessoa do diálogo, né? Quando o presidente Hugo me colocou como relator da PEC da Segurança, foi com esse propósito. Evidentemente que tem fundamentos que eu não posso, eu diria, desfazer do ponto de vista de lógica original. O federalismo, né? Ele não pode ser comprometido, até porque é cláusula pétrea. Mas toda a construção da PEC da Segurança, a partir do relatório que eu apresentei, ele parte de uma visão impositiva e coordenada de cima para baixo, que era a lógica original da proposta do governo, para uma lógica de integração. País continental como o nosso não pode ter uma atuação onde 27 unidades da federação possam ter o controle determinado a partir de Brasília, do governo central, e sim uma cooperação das polícias civis, militares e a atuação da própria Polícia Federal, que foi preservada, inclusive, na ampliação da sua competência, assim como também a PRF, que terá a ampliação da sua atuação para além das rodovias, incluindo hidrovias e ferrovias, de acordo com a proposta original do próprio governo central. Pedro? Deputado, bem-vindo. O governo Obrigado. Vai se manifestar oficialmente só na segunda-feira por meio de uma nota técnica. Mas já adiantaram as fontes do governo, inclusive o secretário Sarrubo deu uma entrevista hoje mais cedo no 360, algumas críticas que serão apresentadas. Por exemplo, quando eles dizem que o projeto que o senhor apresentou vai na contramão da integração, tem problemas graves porque isola a Polícia Federal. Como é que o senhor avalia essa crítica feita pelo governo e qual vai ser exatamente o papel da Polícia Federal nessas forças-tarefas?
Bom, Pedro, eu acho muito esquisito essa crítica, porque, na verdade, não tem nenhum dispositivo no texto que eu apresentei que isole a Polícia Federal. Muito pelo contrário. Houve, de fato, a preservação, se você olhar e ler o texto, de todo o original que foi enviado pelo governo, que amplia a atuação da Polícia Federal, inclusive para a área ambiental, e a participação da Polícia Federal nas chamadas FICOS, Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, evidentemente, levando em consideração forças-tarefas que possam considerar a inclusão de crimes sob a competência do governo federal. Assistimos há pouco aí a Carbono Oculto, que foi uma articulação que envolveu o governo do Estado de São Paulo a partir da liderança do governador Tarcísio e com a participação direta do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, da Polícia Militar, Polícia Civil e da própria Polícia Federal. Então, o que a gente está institucionalizando e constitucionalizando é justamente a possibilidade de formação de forças integradas de combate ao crime organizado, que se insere perfeitamente a própria Polícia Federal, tendo em vista a sua notória capacidade de atuação no combate a organizações criminosas. Então, eu não vejo, não vi e não existe nenhum texto, nenhum ponto do texto que nós apresentamos, qualquer referência que diminua o poder de atuação da Polícia Federal. Pedro, eu fiz duas, você faz duas agora. Queria saber do timing, deputado. Na terça-feira, a comissão especial vota o projeto, mas alguns deputados acreditam que dá para levar para o plenário ainda esse ano, nessa reta final. Outros avaliam que não vai ter jeito caso o governo se coloque frontalmente contra e tente barrar o projeto. Aí ficaria para 2026. Qual que é a sua expectativa? Bom, eu acho que a expectativa é de que a gente possa abrir sempre um canal de diálogo, né? Aliás, essa foi sempre a nossa disposição, com a representação dos líderes que representam o governo. O próprio presidente Hugo Mota sempre se dispôs a esse esforço de negociação envolvendo os atores governamentais. A semana passada, ou essa semana, melhor dizendo, eu estive pessoalmente com o ministro Lewandowski, colocando a nossa visão com relação à proposta original do governo e, evidentemente, acrescentando os pontos que entendemos como fundamentais para que a gente possa avançar num texto mais substantivo que possa produzir um combate à violência mais efetivo, fortalecendo a operação policial nos estados, integrando e cooperando entre estados e governo central e, ao mesmo tempo, também cuidando de aspectos que até então eram pouco relevantes, como, por exemplo, o sistema prisional brasileiro, o sistema penitenciário brasileiro, que é, como se sabe, hoje considerado o escritório do crime, ou a universidade do crime. E a gente tratou, no texto que nós apresentamos, justamente de dispositivos que possam assegurar um maior controle com relação ao sistema penitenciário brasileiro, para que a gente possa ter mais disciplina, rigor e controle na administração dos presídios e, evidentemente, afastar esse poder de mando das organizações criminosas dos presídios estaduais e dos estados a partir do crime organizado que se espalha pelo país. Deputado, a gente está acabando o tempo aqui, mas eu quero lhe perguntar, se eu puder ser mais breve na resposta, para dar tempo. Essa interseção ou essa sobreposição do PL antifacção e da PEC da segurança não vai causar uma confusão jurídica no Brasil, esses dois debates ao mesmo tempo? Para o leigo, pode até causar uma dificuldade de compreensão, Thaís, mas, na verdade, são coisas distintas. A PEC trata do arcabouço constitucional, do aspecto macro. A legislação antifacção trata da legislação infraconstitucional, ou seja, legislação penal. E, evidentemente, que essas coisas se complementam. Toda a lógica da proposta de emenda à Constituição obedece o respaldo para que legislações como a antifacção possam ser aplicadas, inclusive tornando ainda mais rigorosas as possibilidades de punição para o crime organizado, inclusive incluindo dispositivos que
facilitem o perdimento de bens, né? Afetando diretamente organizações empresariais, pessoas jurídicas, que muitas vezes estão envolvidas diretamente com a prática criminosa na realidade do país. Obrigada, deputado, pelo esclarecimento. Nós conversamos aqui com o relator da PEC da Segurança Pública na Câmara, que apresentou ontem o seu relatório, o deputado Mendonça Filho. Expectativa para a votação da PEC na semana que vem. Deputado, uma boa noite ao senhor. Até uma próxima. Pedro, obrigada pela companhia aqui na entrevista.